Bem-vindo a I24 News em inglês. Eu sou Natasha Kirchuk, obrigado por nos acompanhar. É o 7º dia da guerra com o Irã e os Estados Unidos e Israel dizem que estão fazendo grandes avanços, afirmando que pelo menos 60% dos lançadores de mísseis do Irã já foram destruídos e a ameaça a Israel está diminuindo, mas os combates estão longe de acabar. Durante a noite, o Irã ainda disparou mísseis balísticos em direção ao centro de Israel, incluindo o que parece ter sido uma ogiva de fragmentação, causando incêndios e danos, embora nenhum ferimento tenha sido realmente registrado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora adota postura rígida. Ele está dizendo que não haverá acordo com o Irã para transformá-lo em uma nação mais forte e próspera depois, cunhando a frase: "Faça o Irã grande novamente". Agora, desde o início da guerra, a República Islâmica lançou mísseis e drones contra 11 países diferentes. Além de Israel, incluindo 8 nações do Golfo, Chipre na União Europeia, o membro da OTAN Turquia e o Azerbaijão. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, diz que alguns países tentam mediar, mas ressalta que negociações devem responsabilizar quem iniciou a guerra e promete defender a soberania do Irã. Enquanto isso, o quadro militar mostra que a barragem de mísseis iranianos contra Israel diminuiu. Caiu de cerca de 90 mísseis por dia no sábado para cerca de 20 agora. Israel e Estados Unidos seguem atacando Teherã e outras cidades do Irã. A Força Aérea Israelense atacou o bunker subterrâneo do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei e realizou ataques ao Hezbollah. Os alvos no Líbano também continuam sendo atacados em meio ao contínuo lançamento de foguetes e drones pelo grupo proxy iraniano contra Israel a partir do país. Veja o que o primeiro-ministro israelense disse no local de um dos ataques com mísseis iranianos no sul de Israel. Estamos agora no 7º dia da Operação Leão Rugindo. Estamos atingindo o inimigo, sua liderança, seu regime opressor e uma série de alvos, inclusive no Líbano. Primeiro, gostaria de desejar uma recuperação completa e rápida aos nossos feridos, incluindo o filho do nosso amigo, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich. Quero que nossos soldados e todos aqueles que foram feridos saibam que toda a nação está com vocês. Agora estou em Beersheba, uma cidade que sofreu significativamente. Quero dizer que admiro profundamente a resiliência e a firmeza dos seus moradores. Na defesa, o que é necessário é ferro, disciplina e determinação, e isso temos aqui em abundância. No ataque, 3 coisas são necessárias. Primeiro, determinação. Segundo, iniciativa. E terceiro, engenhosidade. Temos todas essas qualidades em abundância, como o inimigo já percebeu, e afirmo a vocês, cidadãos de Israel, eles ainda descobrirão muito mais. Estamos prestes a concluir todas as nossas missões. Já reparamos os danos aqui no Hospital Siroca, e a restauração, assumida há 6 meses, está quase finalizada. Vamos reparar cada local danificado aqui, tudo o que precisa ser restaurado. E mais do que isso, não vamos apenas reconstruir, vamos melhorar. Agora, nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osra, explica o que isso significa. Estamos vendo os ataques de mísseis do Irã caírem, mas Estados Unidos e Israel seguem atacando. Qual a chance do conflito escalar nos próximos dias? Ouvimos os militares israelenses dizerem que acreditam nisso. No geral, estamos olhando para mais 1 ou 2 semanas, disse Trump. Algo em torno de 4 a 5 semanas. Sabemos quanto tempo esse prazo pode durar, dado o cenário atual? Sim, bem, quer dizer, se você perguntar sobre escalava, acho que isso implica intensidade, ampliação, e então o que levaria isso a acontecer é basicamente, você sabe, está acontecendo do lado israelense-americano em relação aos ataques deles. Ontem ouvimos o comandante do CENTCOM, Brad Cooper, assim como Ayaan Zamir, chefe do Estado-Maior das FDI, ambos dizendo que estamos entrando na segunda fase desta campanha. E que eles planejam que suas forças armadas, respectivamente, aumentem e ampliem seus ataques. Tudo isso enquanto esperam e antecipam uma redução nos ataques iranianos, pelo menos contra Israel. É isso que estamos vendo. Só na última hora houve um ataque com míssil de cruzeiro contra a Arábia Saudita. E ao longo do dia vimos ataques contínuos no Golfo. Só hoje, o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos disse que o Irã lançou 9 mísseis balísticos
e 112 drones. 109 deles foram interceptados. 3 caíram em território dos Emirados. Então, realmente fica a questão de escalada. Como e para quem? No que diz respeito a Israel, espera-se que a redução contínua dos ataques contra Israel continue, que esse impulso prossiga. Mas, obviamente, se estamos analisando o que poderia levar ao prolongamento desta guerra e à sua escalada como um todo, acho que precisamos levar em consideração 2 fatores. Primeiro, quais outros países o Irã decidirá atacar e aqueles que já foram atacados pelo Irã até agora, além de Israel, decidirão retaliar e isso levaria a uma escalada. Mas também, se essa campanha contra o Irã não se limitar apenas a ataques aéreos, se vamos ver algum tipo de manobra terrestre, como relatamos nesta semana sobre forças curdas iranianas entrando em território iraniano, se houver manobras terrestres a partir do oeste do Irã, se isso continuar, se virmos tropas americanas ou israelenses em solo, isso também levaria a uma escalada. Ainda não chegamos a esse ponto. Então há vários caminhos pelos quais isso pode escalar. E cada um pode prolongar a campanha. Sabe, eu gostaria de saber se você acha que os Estados Unidos e Israel gostariam de ver uma intervenção militar vinda do Golfo, Estados Árabes ou outras nações atacadas pela República Islâmica do Irã? Porque, por um lado, obviamente sabemos que essa é uma tática da República Islâmica para transformar isso em um evento regional, certo? Para impactar o mundo inteiro. Talvez eles não se envolverem seja uma forma de limitar o alcance geral da guerra. Olha, essa já é uma guerra regional. Só que, em relação àqueles outros 11 países, além de Israel, é uma guerra unilateral. Então, no que diz respeito a Israel e aos Estados Unidos, eles gostariam de ver todos envolvidos. Qualquer um que queira participar de uma ação contra o Irã, quanto mais gente, melhor, por assim dizer. Mas, no fim das contas, a situação política e geopolítica é um pouco mais complexa. Muitos desses países, especificamente os países do Golfo, não querem se colocar, não querem se alinhar no mesmo campo. Nesta guerra contra o Irã, ao lado de Israel, houve mensagens transmitidas, por exemplo, de Riad para Washington, dizendo que, se eles quisessem se envolver, gostariam de retaliar contra o Irã, mas não enquanto Israel estiver na disputa. Então, se Israel se afastasse e, você sabe, abrisse espaço para os países do Golfo, aí eles entrariam em ação. Isso é provável? Não é provável, porque isso reduziria o impacto negativo por parte do Irã. Porque você tem os Estados Unidos e Israel, as 2 forças aéreas mais fortes do mundo. Ou deveríamos dizer as 3. Porque você tem a Força Aérea dos Estados Unidos, você tem a Força Aérea da Marinha e depois você tem a Força Aérea de Israel. Então, as 3 principais forças aéreas do mundo estão atualmente realizando ataques sem precedentes contra a República Islâmica. Então, pelo que entendi, você está dizendo que não interessa a nenhuma dessas nações do Golfo expulsar Israel da arena. Mesmo que, de um ponto de vista político, você poderia dizer que isso seria o que pareceria melhor para eles, caso queiram se envolver. Natasha. Isso é bizarro. Você tem a aparência superando os interesses de segurança nacional. Eles estão se permitindo ser atacados de forma unilateral só por causa da aparência, eu acho. E sabe, muitos em Israel esperam que, ao final dessa campanha, o alinhamento geopolítico na região seja mais favorável a Israel. Que muitos destes países terão menos medo de se alinhar publicamente com Israel contra essas ameaças que não ameaçam apenas Israel ou os interesses americanos na região, mas a eles próprios. E estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos a cada hora do dia. Acho que esse é o eixo que a República Islâmica adotou. Escolher atacar todos esses países está, na verdade, aproximando-os do Estado de Israel. Mas vamos passar para a nossa próxima convidada. Voltarei com você em breve. Apenas uma atualização aqui. Quase 24 mil americanos já retornaram em segurança do Oriente Médio desde o início do Irã. Segundo autoridades dos Estados Unidos, isso ocorreu após grande indignação dos viajantes americanos, pois o Departamento de Estado não os ajudava a deixar a região. Voos fretados foram disponibilizados pelo Departamento de Estado. Um desses aviões era do time de futebol americano New England Patriots, propriedade de Robert Kraft, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Certo, agora vou falar sobre os números em relação aos mísseis. Autoridades militares agora dizem que o número de mísseis balísticos que o Irã está lançando contra Israel caiu drasticamente desde o início do conflito. No primeiro dia da guerra, o Irã lançou cerca de 90 mísseis em direção a Israel. No dia seguinte, esse número caiu para cerca de 60, mas nos dias seguintes o ritmo diminuiu ainda mais, para cerca de 20 mísseis por dia lançados em salvas menores. Autoridades israelenses atribuem isso principalmente ao foco da campanha aérea na infraestrutura de mísseis do Irã. Militares israelenses afirmam ter destruído mais de 300 lançadores de mísseis balísticos, cerca de 60% do arsenal total do Irã. Enquanto a chefe do Comando Central dos Estados Unidos diz que os ataques de mísseis iranianos caíram cerca de 90% desde o início da guerra, mas ainda assim a ameaça não acabou, com o Irã continuando a lançar mísseis por toda a região. Aqui em Israel, vimos vários ataques hoje. Agora gostaria de chamar nossa próxima convidada para falar mais sobre o que essa desaceleração realmente significa. Temos aqui a coronel da reserva Miri Eisen, pesquisadora sênior no Instituto Internacional de Contra-Terrorismo da Universidade Reichmann. Esses números mostram uma queda enorme no lançamento de mísseis iranianos, de 90 no primeiro dia para cerca de 20 por dia. Como você explica isso? Isso realmente aconteceu porque Israel e os Estados Unidos destruíram os lançadores. Ou você acha que o Irã está deliberadamente conservando seu arsenal? É um pouco dos dois, mas acredito que está mais ligado à nossa capacidade militar. Primeiro, devo dizer Shabbat Shalom a todos. Estou aqui ouvindo esses números. E Natasha, o que estamos falando é sobre o que significa ter superioridade aérea absoluta. Isso não é um evento apenas de Israel, é um evento conjunto entre os Estados Unidos e Israel. E o que aconteceu no sábado foi que Israel, então, estava sob um grande ataque. Acho que fazíamos mais tipos de operações, inclusive nos Estados Unidos no começo, mas agora vemos essa grande força dos Estados Unidos. À medida que eles aumentam o nível, estão fazendo cada vez mais ataques. Eles estavam focados em questões navais e desafios no Golfo Pérsico que Israel não observa tanto. Mas é essa combinação conjunta que estamos vendo na redução do número de lançamentos, lançadores e na facilidade de poder fabricar mais mísseis. Então, isso definitivamente é uma tendência e certamente deve continuar. As forças de defesa de Israel dizem ter destruído cerca de 60% dos lançadores de mísseis balísticos do Irã. Qual a importância militar disso e quanta capacidade o Irã ainda possui? Então, uma das coisas sobre estatísticas é que elas têm um lado bom e um lado ruim. Isso significa que eles ainda têm 40%. A questão aqui também é sobre as salvas, ou seja, eles não podem, no momento, lançar com muitos lançadores simultaneamente. Porque quando eles fazem isso com muitos lançadores simultaneamente, isso geralmente significa que eles vão conseguir passar por todas as nossas diferentes defesas. Existe uma estatística aí, sabe, nós conseguimos parar 90%, 95%. Se eles enviarem muitos de uma vez, isso aumenta a estatística deles. Mas o outro lado disso é que à medida que isso diminui lentamente, o que vamos ver são foguetes isolados, que não serão uma ameaça da mesma forma que são agora. Não vai ser tão assustador, mas odeio dizer isso, vai ser. Eu não acho que alguma guerra seja só incômoda, mas isso significa que eles poderiam continuar. O que está perturbando a vida em Israel ainda atrapalha o aeroporto, ainda não voltamos ao normal e isso deve continuar por um tempo. Se ainda tem essa capacidade e só lançarão mísseis, talvez consigamos interceptá-los, mas ainda vai ter sirene, ainda vai ter alerta, ainda vai ter ameaça que vai continuar impactando o aeroporto. Mesmo com menos mísseis lançados, ainda ouvimos sirenes em Israel. Como é essa fase da guerra para os civis e o que quem assiste deve entender sobre a situação? Porque, obviamente, se vamos ver um número sustentado e estável de ataques, ainda assim há ataques diários. O que isso implica, afinal, para o funcionamento do país? Como a reabertura das escolas? Não sou a pessoa certa para responder, pois não gostaria de decidir agora. Natasha, eles estão voltando para a escola. Primeiro, faça isso por etapas. E agora o que estão dizendo é que as escolas vão ter ensino remoto.
Isso é uma boa e uma má notícia, sabe? Nem toda criança em Israel, muitos percentuais não têm acesso ao ensino remoto. Então isso realmente vai ser um desafio, sabe? Tem pessoas que ficam em casa e cada criança tem um computador e pode fazer o ensino remoto. Aprendemos, inclusive, com o coronavírus e nos últimos 2 anos e meio, que essa não é uma boa situação. Mas eu preciso lembrar aos nossos telespectadores de um ponto adicional que a Ariel também estava mencionando antes. Nós também estamos lutando, como você sabe, Natasha, no norte contra o Hezbollah. O Hezbollah escolheu se juntar. O que ocorre agora em Israel é uma lacuna. Os mísseis iranianos, pesados e assustadores, de 1,5 toneladas, não importam. Se são cluster ou não, temos 5, 7, 9 minutos para chegar ao local. O que está acontecendo agora com o Hezbollah tendo se juntado é que o norte voltou a se tornar aquele tipo de frente de batalha onde eles não vão conseguir sair de casa de jeito nenhum. Nós, no centro, temos de 5 a 7 minutos. Isso me faz sentir tão bem agora, enquanto lá no norte eles voltaram àquela situação de 15 segundos, 25 segundos. E isso significa que você não pode abrir lojas, não pode abrir escolas, você não pode fazer isso até que tudo esteja resolvido. Certo, Mary. Gostaria de te agradecer muito por estar conosco. Como de costume, esperamos te receber de volta, se não mais tarde hoje à noite. Durante a semana, vamos voltar à Casa Branca. Shabbat Shalom. A Casa Branca e o Pentágono estão aumentando a pressão em 2 frentes esta noite. Por um lado, o presidente Trump está reforçando sua postura rígida contra o Irã, postando nas redes sociais que não haverá acordo, exceto rendição incondicional. Ao sinalizar interesse na escolha do novo líder do Irã, surgem dúvidas se a mudança de regime já integra o plano oficial. Por outro lado, os estoques dos Estados Unidos estão sentindo a pressão. Dias de ataques intensivos ao Irã já começaram a esgotar as armas americanas. Agora, a Casa Branca pressiona grandes contratadas de defesa como Lockheed Martin e Raytheon para aumentar a produção. Rápido, priorizando interceptores de mísseis e sistemas críticos de defesa aérea, não o lucro. O objetivo é reconstruir o arsenal americano antes que seja tarde demais. Agora vamos ao correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, para explicar. Então, para começar, qual é o foco de Trump em influenciar, mais especificamente, o próximo líder iraniano? Isso sinaliza a estratégia geral do governo nesse conflito e a mensagem que ele quer que o público americano entenda. Bem, ele disse à CNN há pouco tempo que vai ser como na Venezuela, sabe? Eles capturaram Maduro e depois deixaram o vice-presidente assumir, com a condição de que ela basicamente colabore com o que os Estados Unidos estão tentando fazer com o futuro da Venezuela. Então, se você olhar por esse lado, não é necessariamente que ele vai eliminar todo o regime, embora isso ainda seja uma possibilidade. Mas se ele achar alguém que conheça o terreno e tenha credibilidade, se isso ainda existir dentro do regime iraniano e estiver disposto a cooperar, ok, então talvez essa seja uma opção. Então, chegamos a toda essa questão de mudança de regime. E eu acho que os Estados Unidos, pelo menos na cabeça do Trump, é assim. Ok, eu não estou necessariamente buscando uma mudança de regime só por buscar. Se isso for necessário para evitar que isso ocorra novamente em 5, 10 anos ou no futuro, então é uma consequência das ações que os Estados Unidos precisam tomar. Eu acho que ele está olhando para isso por esse prisma, mais do que simplesmente buscar uma mudança de regime, por buscar... Certo. Bem, isso é algo sobre o qual definitivamente vamos ter que conversar mais adiante. Vou falar sobre a pressão nos estoques de armas dos Estados Unidos e se as empresas de defesa podem acelerar a produção para atender a demanda. O que sabemos sobre isso? Bem, esse tem sido um problema antigo para os Estados Unidos. Isso não é novidade. A produção leva muito tempo, obviamente, é incrivelmente cara. Eles devem se reunir hoje na Casa Branca com os principais administradores dessas empresas de produção de armas de defesa. Mas veja, esse tipo de armamento não é montado em questão de dias. Esse processo de aquisição, mesmo acelerado, pode levar meses ou anos. Então, embora isso possa ajudar a longo prazo, tentar reabastecer os estoques no curto prazo não está muito nos planos. Aqui, de um lado dizem que as munições estão acabando, do outro, o Pentágono afirma que podemos continuar por semanas. A verdade deve estar no meio termo. Mas, quanto a reabastecer esses estoques nos próximos dias, é muito, muito improvável que aconteça.
Esse foi Mike Wagenheim, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Obrigada pela atualização. No Reino Unido, uma grande investigação antiterrorista levanta novas preocupações sobre as atividades do Irã fora do campo de batalha. A polícia britânica afirma que prendeu 4 homens em Londres suspeitos de espionar membros da comunidade judaica da cidade em nome de Teherã. Segundo a Polícia Metropolitana, os suspeitos, entre eles um iraniano e 3 britânicos iranianos com dupla nacionalidade, foram presos no norte de Londres durante uma investigação de longa duração. Outros 6 homens também foram presos sob suspeita de ajudar um dos suspeitos. Autoridades afirmam que a vigilância mirava locais e pessoas ligadas à comunidade judaica na capital. As prisões ocorrem enquanto as tensões com o Irã já estão em ebulição na atual campanha militar dos Estados Unidos contra o país. Para entender o impacto na inteligência iraniana, vamos a Londres falar com Jemima Shelley, analista sênior de pesquisa da United. Contra o Irã nuclear agora. Os serviços de segurança britânicos afirmam que isso era parte de uma investigação longa. O que sabemos sobre a atuação das redes de inteligência iranianas na Europa e a frequência dessas operações? Sim, então, Pazzi, obrigada por me receber. Sim, absolutamente. Hoje de manhã cedo, como você disse, vimos 4 pessoas serem presas como parte de uma investigação antiterrorismo relacionada ao Irã. Há um iraniano e 3 cidadãos britânicos iranianos com dupla nacionalidade sob vigilância especial de locais e indivíduos ligados às comunidades judaicas em Londres. O triste é que esta operação faz parte de uma tendência maior que estamos vendo em toda a Europa, em todo o continente. Existem centros culturais e religiosos que são usados pelo regime iraniano para fomentar discórdia e exercer influência nesses países ocidentais. Agora, essas redes não são usadas apenas para promover o extremismo islâmico xiita e o antissemitismo, mas também para realizar vigilância, intimidação, além de tentativas de assassinato e sequestro. Não vamos esquecer que só no Reino Unido já houve mais de 20 planos terroristas iranianos desde 2022. As autoridades afirmam que os suspeitos espionavam alvos judeus em Londres. Isso condiz com os alvos que o Irã já perseguiu antes? Sim, as redes do regime iraniano em Londres compartilham essa ideologia extremista islâmica e antissemita, e essas redes frequentemente têm como alvo dissidentes iranianos. Mas, infelizmente, também a comunidade judaica em Londres, e isso não se restringe só a Londres ou à Europa. Esta campanha global, apoiada pelo regime iraniano, tem como alvo comunidades judaicas internacionalmente por gangues criminosas e ou representantes do Irã. Trump agora basicamente diz que quer escolher o próximo líder do Irã. O que isso significaria para o futuro do país e seria aceito pelo povo iraniano? Ou eles não têm opção? Então, sim, ouvimos que Trump quer estar pessoalmente envolvido na escolha do líder do Irã, seja lá o que isso signifique, mas também ouvimos que o governo Trump esteve em conversas com vários líderes e grupos de oposição e atualmente é difícil fazer qualquer previsão real. Mas veja, se o regime cair, eu pessoalmente acredito que seria do interesse de todos. Para o povo iraniano, que suportou e enfrentou com tanta coragem o regime atual por décadas, estar no centro da decisão sobre o futuro do seu país. Certo, gostaria de te agradecer muito por estar conosco, Jemima. Obrigada. Vamos voltar para nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osron, para saber o que vem a seguir. Para a liderança de Teherã, obviamente, Khamenei foi assassinado. Temos visto esses relatos circulando sobre a possibilidade de seu filho ser nomeado como sucessor. E agora estamos ouvindo esses comentários de Trump, basicamente dizendo que ele quer ser a pessoa responsável por decidir quem será escolhido. Estou interessada em saber o que você pensa. A reação do público iraniano será em relação a uma possível ação de Trump de simplesmente escolher alguém de dentro do regime islâmico como substituto. E se ele realmente fizesse algo desse tipo? Veja, isso é antes de Trump ter a chance de escolher pessoalmente o próximo líder do Irã. Essa guerra ainda está acontecendo e a República Islâmica ainda está no comando. E então o processo deles, o processo interno que ainda está em andamento pela Assembleia de Especialistas, esses 88 clérigos religiosos, clérigos xiitas, que estão decidindo, ou realmente na reta final, pelo menos é o que dizem,
para decidir quem será o substituto de Khamenei, Isso vai acontecer com ou sem Trump, goste ele ou não. A pergunta para Trump é, uma vez que essa guerra acabar, como será a futura liderança do Irã? Mas ainda temos o período intermediário, e esse é o futuro imediato da liderança do Irã. E a pergunta é, será que de facto será o filho de Ali Khamenei, Mujtaba, que vem sendo realmente preparado para sucedê-lo? Após a morte de Ebrahim Raisi, o ex-presidente que morreu em um acidente de helicóptero e que era visto como o principal candidato à sucessão. Isso, sabe, não dá para dizer que foi por água abaixo, porque a janela inteira caiu no Azerbaijão. Mas no fim das contas, a questão é como o Ocidente vai reagir, ou principalmente os Estados Unidos, vão reagir a uma escolha, seja Mujtaba ou qualquer outro alto membro da Guarda Revolucionária, obviamente terá que ser um clérigo religioso. E a Guarda Revolucionária não está cheia deles. Porque é um órgão militar, então é muito provável que seja Mujtaba que vemos na tela agora. Mas os iranianos disseram, ou o regime islâmico disse, que vão adiar o anúncio do sucessor até depois do funeral de Khamenei, que deve acontecer na próxima quarta-feira. Eu duvido muito que, com o estado atual das coisas nos céus do Irã, haverá um funeral público em Mashhad. Embora seja na ponta mais distante, no nordeste do Irã, o mais longe possível de Israel, mas com Israel e os Estados Unidos dominando os céus do Irã, eles provaram que podem alcançar qualquer lugar que quiserem. E, portanto, é muito improvável que haja esse funeral público. E eu acho que, por questões de imagem, eles não querem nomear Mujtaba até que seu pai esteja enterrado. Então, essa ainda é uma situação em desenvolvimento. Vamos ver como isso se desenrola. Fique aí, voltamos após o intervalo comercial. Vamos passear pelo local, isso é muito interessante. Agora. O Irã atacou mais países árabes do que Israel jamais atacou. Meu Deus, sério. Eles estão atacando toda a região. E isso acabou saindo pela culatra para os iranianos. O Hezbollah cometeu um grande erro ao nos atacar. Nós temos capacidade para ir muito além disso. Nós vamos fazer isso. Onde quer que você esteja. Acesse programas, reportagens, debates e análises de especialistas quando e onde quiser, direto do celular. Todo o conteúdo do site da i24 News, os artigos mais recentes, entrevistas exclusivas, VOD e transmissões ao vivo, agora estão a um toque de distância no aplicativo da i24 News. Então, o que você está esperando? Baixe o aplicativo da i24 News hoje mesmo. Como você recebe suas notícias? Como você sabe em quais fontes confiar? E para pintar, para ter uma visão clara de toda a história, você precisa de uma análise desse fluxo constante de eventos. Reunidos em um só programa, uma perspectiva única no cruzamento de línguas e culturas. Revista i24 News. O melhor das nossas reportagens, selecionadas especialmente para você. Assista toda quinta-feira na i24 News. 5.000 anos de história, e não importa quem tentou nos matar, nós sobrevivemos e prosperamos. Toda semana vamos trazer para você as últimas notícias judaicas do mundo inteiro. As boas, as ruins, as feias e as magníficas. Participe toda segunda do resumo semanal do mundo judaico.
E estamos de volta na I24 News. Eu sou Natasha Kirchuk e obrigada por continuar conosco. Bem, o Azerbaijão está retirando seus diplomatas do Irã após o que eles dizem ter sido um ataque de drone ao seu enclave de Nakhchivan. Ontem, 4 drones iranianos teriam cruzado a fronteira, atingindo um aeroporto e áreas próximas a uma escola, ferindo 4 pessoas. Em resposta, Baku está evacuando agora funcionários de sua embaixada em Teherã e de seu consulado em Tabriz, e autoridades estão alertando que uma retaliação contra Teherã é possível. Agora, enquanto o Irã não confirmou o ataque, chegando até a negá-lo, as tensões aumentam na região com a campanha aérea dos Estados Unidos e Israel no Irã, enquanto países vizinhos observam apreensivos o conflito cruzar fronteiras. Bem, agora estamos com Sultan Zayedog, que é principal conselheiro do Centro de Análise de Relações Internacionais em Baku. Você sabe quão sério você diria essa escalada entre o Azerbaijão e o Irã? E você acha que isso pode desencadear um conflito regional mais amplo em que Baku realmente possa se envolver militarmente? Bem, antes de tudo, eu acredito que é muito cedo para falar sobre o que vai acontecer no futuro. Porque até hoje, sim, você está certo, existem certos problemas. A tensão está bastante elevada, mas ainda assim estamos aguardando explicações e investigações por parte do lado iraniano. Porque o que aconteceu ontem pode ser rotulado como um ato de terror. Porque a infraestrutura civil, uma escola civil, foi atingida por drones iranianos e, portanto, exigimos do lado iraniano várias coisas. Antes de tudo, um pedido de desculpas e a assunção da responsabilidade. Em segundo lugar, realizar uma investigação transparente e nos informar sobre os resultados dessa investigação. E, em terceiro lugar, evitar que ações como essas voltem a acontecer no futuro. Quais opções Baku tem de forma realista para retaliação sem aumentar ainda mais as tensões? Bem, na verdade, o Azerbaijão já está tomando contramedidas. Ontem nós convocamos o embaixador do Irã e entregamos a ele uma nota de protesto. Além disso, o nível de prontidão do exército do Azerbaijão foi elevado ao primeiro nível. E então, hoje, o Azerbaijão decidiu evacuar sua embaixada em Teherã e o consulado-geral em Tabriz. Portanto, o Azerbaijão está pronto para qualquer tipo de, cenários. E como foi mencionado ontem, na reunião do Conselho de Segurança, nosso exército receberá as tarefas necessárias. E essas tarefas podem incluir certas medidas de retaliação também. Certo? Agradeço muito por estar conosco, Sultana, e compartilhar sua perspectiva de Baku. Agora vamos falar sobre outra fronteira tensa. O dia foi tenso na fronteira norte de Israel. Na segunda-feira, o grupo Hezbollah, aliado do Irã, lançou mísseis e drones contra Israel em apoio à República Islâmica. Hoje, 8 soldados das Forças de Defesa de Israel foram feridos em um ataque de foguetes do Hezbollah, 5 em estado grave, incluindo o filho do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich. Ao mesmo tempo, pela primeira vez nesta última escalada, um oficial israelense ficou gravemente ferido. Enquanto as tropas avançavam ao sul do Líbano, criando o que o exército chama de zona de proteção ao norte de Israel. As forças de defesa de Israel bombardeiam o Hezbollah pelo ar, mirando os subúrbios do sul de Beirute e o reduto do grupo em Dahieh. Milhares de civis libaneses fugiram após avisos de evacuação, e uma autoridade afirmou que mais de 100 pessoas já morreram. Foguetes e drones continuam a atingir o norte de Israel, mantendo a região em alerta. E aqui está o que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse hoje. Estamos continuando a campanha contra o Hezbollah no Líbano, com ataques em Dahieh, em Beirute. A decisão de evacuar os moradores das aldeias no sul do Líbano até o rio Litani é extremamente importante. Mas o mais importante, e essa é a mensagem que quero transmitir agora, é assegurar e garantir a segurança dos moradores do norte, tanto na realidade quanto em sua sensação de segurança. Não quero ver nenhum morador sendo forçado ou pensando que deve deixar o norte.
Os residentes do Estado de Israel não deixam suas casas, suas terras ou suas comunidades. O desafio é garantir segurança aos moradores do norte. As forças de defesa de Israel reforçaram e prepararam a linha de contacto. O conceito de defender as comunidades e a fronteira a partir do interior do território inimigo é claro, inclusive no próprio Líbano. Havia 5 posições. Agora essas posições foram significativamente ampliadas. Isso é extremamente importante e esse é o nosso teste nestes dias. O que o Hezbollah gostaria de ver é os moradores abandonando suas casas. Portanto, é de enorme importância que forneçamos segurança e transmitamos confiança aos moradores do norte. Esse é o papel do exército, proteger os civis, e faremos isso até que o Hezbollah seja derrotado, de uma forma ou de outra. Agora vamos conversar com nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osran, aqui no estúdio. Há várias questões sobre o fronte libanês. Primeiramente, quero destacar que o Hezbollah conseguiu manter capacidades militares significativas. Você pode dizer, lançando foguetes e drones praticamente de forma contínua nos últimos dias contra Israel. O que isso nos diz sobre o que aconteceu durante o ano de cessar-fogo que vimos após o dia 7 de outubro? Olha, quer dizer, chamar essas capacidades de significativas, acho que é dar mais crédito do que eles merecem. No fim das contas, eles são o grupo paramilitar mais forte da região e eles se prepararam, abasteceram seus depósitos de armas por décadas. Para este momento, o que Israel conseguiu destruir é cerca de 70% ou 80% da capacidade do lançamento de foguetes deles. Mas, novamente, Israel começou essa guerra com a Hezbollah tendo 250 mil projéteis em seu arsenal. Então Israel reduziu significativamente as capacidades deles, mas eles ainda mantêm essas capacidades. Agora, o que vemos acontecer no norte agora? Esta é uma tentativa do Hezbollah de estabelecer um ritmo rápido de disparos e não está claro por quanto tempo eles conseguirão manter esse ritmo acelerado. E especialmente quando Israel está indo atrás de suas capacidades. E eles até emitiram um aviso hoje às autoridades libanesas de que se ousarem se aproximar de seus depósitos de armas, onde quer que estejam no Líbano, inclusive provavelmente no sul do Líbano, onde supostamente não deveriam mais ter nenhuma infraestrutura militar, pelo menos de acordo com a liderança libanesa, então eles serão tratados, eles, no caso o exército libanês que for a esses locais, serão tratados como se fossem soldados israelenses. E isso é uma ameaça significativa por parte do Hezbollah. Olha, eles não têm nada a perder agora. É tudo ou nada. No que diz respeito a eles sentem a liderança política libanesa pressionando-os o tempo todo. Eles percebem que internamente estão no pior momento em termos de apoio doméstico e Israel está realmente aproveitando essa situação. Causar destruição em massa nos subúrbios do sul de Beirute e no sul do Líbano, quer dizer, as últimas 24 horas de ataques aos subúrbios do sul de Beirute, eu não me lembro de ter visto nada parecido, nem mesmo no auge da guerra entre Israel e Hezbollah em 2024. E isso levou... Vou passar apenas os números finais para mostrar a dimensão do que o Líbano está enfrentando. Você tem 500 mil pessoas que já evacuaram os subúrbios do sul de Beirute. O reduto do Hezbollah, essas são principalmente pessoas que apoiam o Hezbollah. E há relatos de 1 milhão de pessoas do sul do Líbano, que é a outra base de apoio do Hezbollah, também fugindo para o norte. E isso acrescenta outro elemento à deslegitimação que está ocorrendo em relação ao Hezbollah. E Israel está continuamente bombardeando seus locais em todo o mundo. Vimos o governo libanês pela primeira vez proibir a atividade armada do Hezbollah. Eles estão proibindo membros da Guarda Revolucionária Iraniana dentro de Líbano, e que agora também estão emitindo vistos para viajantes iranianos, certo? Tudo isso é obviamente muito interessante de ver, porque a questão, claro, é se eles realmente conseguiriam implementar alguma dessas medidas. E novamente, isso é uma prova, assim como com o Irã, com o Golfo, com o Hezbollah no Líbano, isso é um erro de cálculo.
Na minha avaliação, isso vai aproximar o Estado libanês de Israel. Enquanto Israel mantiver seus ataques apenas contra alvos do Hezbollah, no momento em que Israel atacar a infraestrutura civil libanesa, isso pode mudar o jogo. Vamos retomar o assunto Irã. As tensões crescem no norte do Iraque, com o Irã e aliados iraquianos intensificando ataques com drones no Kurdistão. Nas últimas 24 horas, vários ataques atingiram bases dos Estados Unidos e outros locais, causando feridos e danos. O Irã também emitiu um aviso severo. Se as forças curdas iranianas tentarem entrar no território iraquiano, seus alvos na região enfrentarão retaliação. Isso acontece enquanto grupos curdos iranianos já teriam começado a entrar no Irã a partir do Iraque para lançar ataques contra as forças da Guarda Revolucionária. Com o apoio do Exército dos Estados Unidos e da CIA, o presidente Donald Trump incentiva milícias curdas a ajudar iranianos a derrubar a República Islâmica internamente. Para nos ajudar a entender, está conosco Sarwan Kaju, é uma jornalista curda e pesquisadora baseada em Washington, D.C. Então, antes de tudo, o que realmente sabemos sobre os danos que a República Islâmica e seus representantes iraquianos realmente causaram às forças curdas até agora? Bem, desde o primeiro dia, desde o início dessas operações militares conjuntas entre os Estados Unidos e Israel, o Irã retaliou, atacando posições curdas dentro do Kurdistão iraquiano, assim como fez contra os estados do Golfo. Por causa de sua proximidade, o Kurdistão se tornou um alvo principal. Nos últimos 7 dias, mais de 100 mísseis balísticos e drones foram lançados, seja diretamente pela Guarda Revolucionária Iraniana ou por seus representantes em Al-Voz, no Iraque. Seja no aeroporto internacional de Airbus, que abriga uma base dos Estados Unidos, ou contra quartéis generais curdos e curdos iranianos no coração do Kurdistão iraquiano. Então, o Irã não esconde sua campanha. Faz parte de uma campanha extensa para minar qualquer tentativa das forças curdo-iranianas de tentar lançar uma ofensiva terrestre dentro do Irã. As milícias curdas têm força e experiência para enfrentar a Guarda Revolucionária Iraniana em terra, ou precisarão de mais apoio? Eles certamente precisam de apoio aéreo, caso decidam iniciar uma campanha terrestre. As forças curdas iranianas têm cerca de 10 mil combatentes, incluindo alguns que já estão baseados no Iraque, no Kurdistão iraniano, principalmente na parte oeste do Irã, mas eles definitivamente precisam de apoio aéreo. Essa ofensiva potencial não seria possível sem cobertura aérea dos Estados Unidos e potencialmente de Israel, então eu realmente acredito nisso. Quero dizer, também devo acrescentar que a maioria das capacidades de defesa do Irã, não todas, estão concentradas nessa região montanhosa do Kurdistão iraniano. E destruí-las não seria possível com esses ataques aéreos que vemos em outros lugares, como Teherã, Isfahan e outras partes do Irã. Por causa da topografia da região, apenas forças terrestres têm capacidade para fazer isso, desde que tenham cobertura aérea. Então, atacar o Irã pelo ar é bom para enfraquecer e minar suas defesas e outras capacidades. Mas, para fechar completamente o transporte especial dessas bases e plataformas de lançamento no oeste do Irã ou no Kurdistão iraniano, aí sim é necessário uma força terrestre real. E as forças curdas iranianas vêm treinando há muito tempo. Eles vêm esperando por esse momento e expressaram disposição para participar de uma grande ofensiva desde que tenham apoio suficiente. Atualmente, temos relatos conflitantes, Natasha, sobre se houve algum projeto de treinamento direto pela CIA ou por outras agências para apoiar os grupos curdos no Irã. Mas existe uma disposição e já houve uma ligação telefônica entre o presidente Donald Trump e um líder curdo iraniano. Então, não sabemos o nível de cooperação, mas o que sabemos é que há uma disposição por parte dos curdos iranianos de participar de uma ofensiva maior.
Que garantias os curdos receberam ou pedem aos Estados Unidos para enfrentar o IRGC, especialmente após o caso na Síria, onde os Estados Unidos abandonaram curdos e SDF devido aos laços com Al-Shara, deixando-os em risco de massacre. Após mais de uma década lutando contra o ISIS pelo Ocidente, Bem, sim, essas são as mesmas preocupações que os curdos iranianos ou os curdos de toda a região estão compartilhando. Há poucas semanas, muitos curdos acreditam que os Estados Unidos não tomaram a decisão certa. Ao abandoná-los em solo sírio e se alinhar, fazer parceria com o governo de Damasco. Portanto, os curdos iranianos e muitos curdos na diáspora estão pedindo, apelando à liderança curda iraniana para garantir que obtenham certos compromissos dos Estados Unidos. Garantias políticas de que, quando tudo isso acabar, os curdos terão mais status político, um status político maior no Irã. Como você sabe, Natasha, os curdos historicamente foram marginalizados no Irã. Falta de representação política, a cultura curda foi reprimida, você sabe. O simples ato de ensinar curdo poderia colocar ativistas e professores na prisão. E há muitos exemplos disso. Então, os curdos realmente precisam de certas garantias de Washington de que, se uma parceria for estabelecida entre os curdos e os Estados Unidos, então devem existir certas garantias políticas que assegurem o futuro deles no Irã no futuro. gostaria de agradecer por estar conosco. Sua opinião foi muito interessante. Em breve, conversaremos com outro convidado. Só quero dizer que, enquanto estávamos conversando, houve mais sirenes no norte de Israel. Esses incidentes já terminaram, mas vimos cerca de 2 rodadas de sirenes no norte de Israel nos últimos 12. 37 minutos, provavelmente devido a ataques do Hezbollah. É importante notar que o mais recente ocorreu há cerca de 8 minutos. Investigadores militares dos Estados Unidos afirmam que forças americanas provavelmente foram responsáveis por um ataque a uma escola de meninas em Minab, sul do Irã, que matou dezenas de crianças. As autoridades destacam que a investigação continua sem conclusão final, mas o incidente já atraiu intenso escrutínio internacional. O ataque teria ocorrido junto com ofensivas dos Estados Unidos a uma base naval próxima, sugerindo possível acidente. Autoridades iranianas afirmam que 150 estudantes morreram. Esse é um número que, claro, não foi verificado de forma independente. A mídia estatal iraniana informa que mais de 1.200 pessoas morreram no Irã devido a ataques dos Estados Unidos e Israel. Claro, sem distinguir entre civis e combatentes iranianos. Devido a um apagão da internet, é difícil verificar informações do Irã agora. Para comentar, está conosco Saram Mansounia. Ele é um ativista curdo do Irã, da Fundação Hua Freedom, na Holanda. Primeiro, gostaria de saber como os iranianos, especialmente crianças e famílias, estão lidando com ataques cada vez mais intensos. O que as pessoas no local estão dizendo? Obrigado por me receber. Então, eu acho que nos primeiros dias dos ataques aéreos, especialmente no último fim de semana, muitos iranianos, posso dizer que a grande maioria dos iranianos, se sentiu aliviada e ficou feliz depois que o líder supremo foi morto, Ayatollah Khamenei, no sábado. Mas esse sentimento mudou muito rapidamente quando áreas civis e zonas residenciais, incluindo escolas e casas, também foram atingidas por esses ataques aéreos. Então, o alívio deu lugar ao medo e à preocupação. Os ataques à escola Minab, como você mencionou, foram especialmente chocantes e tiveram um impacto real na opinião pública. Depois disso, muitas pessoas sentiram que nenhum lugar era seguro, que lugar nenhum é seguro e que qualquer coisa poderia acontecer. Como você disse, o corte da internet tornou a situação ainda pior. E com base na nossa experiência, sabemos que não existe um sistema público de alerta confiável no Irã. Então toda essa situação fez com que as pessoas simplesmente tenham medo do que vem a seguir. Certo? Claro, você sabe, você acabou de falar sobre a greve escolar de Minab. Inicialmente, havia uma percepção de que talvez a República Islâmica pudesse estar envolvida nisso. Agora, claro, os investigadores dos Estados Unidos estão dizendo que estão investigando a possibilidade de ter sido um erro de um jato americano.
Quero falar com você sobre como o público iraniano vê os próximos passos para o ano que vem, especialmente sobre a liderança. O público iraniano, em geral, apoia a ideia de milícias curdas atacando a República Islâmica? Como isso está sendo percebido? Então, quando falamos sobre os curdos, devemos voltar ao contexto do Irã como um todo. O Irã é um país multicultural e multiétnico. Então, eu acho que não existe uma opinião única, uma opinião pública única que possa falar por todos. O que podemos dizer com certeza é que a grande maioria dos iranianos, após 74 anos de governo da República Islâmica, não quer mais esse regime. Mas a questão do futuro é mais complexa, porque existem muitas demandas diferentes, muitas preocupações diferentes e visões políticas distintas no Irã. É por isso que nenhum grupo sozinho pode representar todos. O futuro do Irã precisa ser construído através do diálogo, da negociação e de um processo político público inclusivo. Quanto aos curdos, sobre os quais você perguntou, por mais de um século, os diferentes regimes no Irã retrataram os partidos curdos como uma ameaça. Então, não é surpreendente que algumas pessoas dentro do Irã tenham sido influenciadas por essas narrativas, por essa propaganda. Mas, infelizmente, como podemos ver através das redes sociais e da mídia, há alguns monarquistas. E grupos realistas ainda estão repetindo o mesmo discurso separatista, a mesma propaganda contra os curdos hoje, uma propaganda que a República Islâmica vem usando há mais de 4 décadas para reprimir os curdos. Sim, sabe, eu acho que, obviamente, é realmente interessante também ouvir o que os iranianos têm a dizer. Sobre os comentários de Trump em querer escolher o próximo sucessor, como isso está sendo visto? Acho que, para os curdos, a maior ameaça é que o Kurdistão se torne um campo de batalha para essa guerra. Quero dizer, o campo de batalha entre o Irã de um lado, o regime iraniano, a República Islâmica e Israel e os Estados Unidos do outro lado. E nos últimos meses, nós, curdos, também tivemos uma experiência muito negativa com os Estados Unidos em Rojava. E, na verdade, os curdos iranianos não querem repetir esse erro. E, dependeram completamente dos Estados Unidos e das decisões do Trump. Bem, gostaria de te agradecer muito por estar conosco, Soran. Foi realmente interessante ouvir o que você tinha a dizer. Vamos agora à correspondente Emily Francis, ao vivo de Tel Aviv. Israel aplicou restrições do Comando da Frente Interna. Há mais pessoas nas ruas. Emily, o que pode nos contar sobre o que vê? Apesar da flexibilização das restrições, você não percebe. Estamos em um lugar chamado Parque Massilia. É um lugar movimentado, especialmente nas noites de sexta-feira, por serem trilhos antigos de trem do Império Otomano, de Jafra a Jerusalém. Há uma ciclovia, um café e este lugar se chama Parque Rogers. Durante todo o tempo que estive aqui, vi pessoas caminhando e cachorros, mas o local está tranquilo. Acho que as pessoas estão optando por ficar em casa e seguir as restrições, além de estarem exaustas de subir e descer para seus abrigos na última semana. Então, talvez as pessoas estejam aproveitando o fato de que ainda não houve nenhum alarme para descansar um pouco. Voltaremos a falar com você em cerca de 1 hora de outro local para ver se encontramos alguém na rua esta noite. Certo? Bem, posso dizer que eu mesma vi. Parecia ter mais pessoas na rua. Acho que essa é uma das grandes questões agora. Com essas novas diretrizes que basicamente permitem reuniões maiores e a reabertura dos locais de trabalho, seguindo essas orientações, quando as escolas vão reabrir, temos alguma ideia de quando haverá uma reavaliação das restrições? Posso dizer o que espero, mas não prevê o futuro. Espero que seja em breve, pois meus 2 filhos sentem falta da escola. Então acho que isso está aumentando o cansaço dos pais aqui em Israel. E o que passamos, apesar de geralmente sermos bastante seguros, definitivamente tem um impacto em todos os níveis da sociedade israelense, incluindo famílias com crianças.
Obrigado, Emily, por estar conosco. Nos vemos em 1 hora, talvez de um lugar mais movimentado. Agora, vamos para algo mais leve e feliz. Mesmo em guerra com o Irã, Israel segue avançando com um dos seus principais eventos culturais do ano. Israel lançou oficialmente sua música para o Eurovision 2026, uma canção pop chamada Michelle, que é interpretada pela cantora Noam Betan. Agora a estreia foi ao ar na emissora pública de Israel, a Kan. Ela foi interrompida por sirenes de mísseis alertando sobre o ataque iraniano, mas o show continuou. Essa música animada mistura hebraico, francês e também letras em inglês. E ela está programada para representar Israel no Festival Eurovisão da Canção 2026, que vai acontecer em Viena neste mês de maio. Betan afirma que a música busca captar várias emoções. Ele diz que muitos israelenses sentem isso agora, enquanto o país tenta viver momentos de normalidade e alegria apesar da guerra. Todos teremos que esperar para ver como Israel será recebido no próximo concurso de música. Vamos agora para o intervalo comercial, amigos. Voltamos em 1 hora com atualizações ao vivo nesta edição de Notícias de Última Hora. Acompanhe nossas redes sociais para mais informações e veja a programação de transmissões de hoje. Você assistiu das 18 às 19 horas? Teremos outro programa das 20 às 21 horas e depois das 22 horas à meia-noite, sempre no horário de Israel. Eu sou Natasha Kirchuk. Até mais!